CRP Cast. Você está ouvindo o CRP Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Dando sequência ao debate sobre a atuação da psicologia na emergência climática vivenciada no estado do Rio Grande do Sul desde o final de abril, devido às chuvas intensas, este episódio do CRP Cast quer mostrar os principais desafios e o que esperar da profissão após o desastre. Nesta roda de conversa, contamos com a participação de psicólogos e psicólogas que contribuíram com o CRPRS para instrumentalizar a atuação da categoria nesse contexto, participando de rodas de orientação e webinários. Para saber mais sobre as ações do Conselho, acesse crprs.org.br/eventos climáticos. A roda terá as seguintes participações: do psicólogo Christian Hage Christensen, doutor em psicologia, professor do programa de pós-graduação em psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse na mesma instituição. Da psicóloga Beatriz Schmidt, doutora em psicologia, professora no curso de psicologia e no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande, além de pesquisadora na área de relações familiares, com ênfase a processos saúde-doença, perda, luto e resiliência. E da psicóloga Maria Luísa Pereira de Oliveira, mestra em saúde coletiva e doutoranda em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como psicóloga clínica e como psicóloga do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É ativista do movimento de mulheres negras feministas e pesquisadora dos estudos de gênero e das relações raciais. O conselheiro Diego Gonçalo Moraes Gomes, presidente da recém-criada comissão do CRPRS, Ecologias, Emergências e Desastres, será o mediador deste bate-papo. Bom, a todos e a todas e todes que estão nos escutando, bem-vindos a esse episódio desse nosso CRP Cast. Eu sou o conselheiro psicólogo Diego Gonçalo Moraes Gomes, que atualmente tem coordenado a Comissão de Ecologias, Emergências e Desastres. E hoje nós temos aqui uma conversa muito importante e muito pontual para esse momento em que nós estamos passando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse momento que tem afetado e que tem demandado tanto da sociedade civil, das profissionais da psicologia, profissionais de outras áreas, a fim de auxiliar na reorganização e na reestruturação da sociedade gaúcha e de diversos territórios que foram assolados pelas fortes chuvas e pelas enchentes. Tá? Nós temos aqui uma situação onde a nossa realidade foi totalmente alterada em muitas regiões e desde então o Conselho Regional de Psicologia tem sido demandado a respeito de como proceder e de o que fazer frente a essa situação de emergência e a essa tragédia que se colocou frente a nós. Nós temos hoje nossos convidados aqui e são pessoas que já têm trabalhado há um tempo conosco nas demandas das emergências e desastres, da gestão integral de riscos, e faço vocês bem-vindos. E para começar, eu gostaria de compartilhar algumas sugestões de questionamentos, de perguntas para todos vocês, e gostaria de começar com a seguinte pergunta, direcionada a Christian, Beatriz, Maria Luísa, para que possam
possam trazer a perspectiva de vocês sobre como foi a sua atuação diante da catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul. Beatriz, tu poderias começar nos trazendo aí a tua experiência? Claro, muito obrigada, Diego. Então, olá a todas, todos e todes que nos escutam. Como o Diego falou, eu sou Beatriz, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados. E com relação, então, à sua pergunta, Diego, da minha atuação frente à catástrofe, bom, primeiramente, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG. Então, a minha atuação, ela envolveu uma colaboração, uma participação, inicialmente junto a outras colegas da minha instituição. Nós temos um grupo de trabalho, então é um grupo de trabalho em que nesse momento, né, da tragédia do desastre socio-natural aqui no Rio Grande do Sul, nós nos organizamos também junto a estudantes de psicologia para a produção de materiais de divulgação científica, mesmo para a formação desses estudantes. Então nós tivemos na Universidade Federal do Rio Grande a suspensão das atividades acadêmicas, né, durante um período aí de aproximadamente 45 dias, né, em função de a cidade de Rio Grande ter sido extremamente afetada pelas águas em decorrência do aumento do nível da Lagoa dos Patos. Então nós formamos esse grupo de trabalho entre colegas, entre professoras, e apoiamos também esses estudantes que trabalharam como voluntários no abrigo que foi organizado na Universidade Federal do Rio Grande. Então, além dessa minha atuação na FURG, paralelamente, eu colaborei também com o Conselho Regional de Psicologia, como você indicou na sua fala. Então, eu pude participar em 2 webinários, um deles sobre perdas e lutos e um outro sobre o processo de reconstrução pós-desastre. Apoiei também nas rodas de orientação que foram organizadas pelo Conselho Regional de Psicologia e elas foram realizadas, então, no formato síncrono. Também participei da produção de alguns materiais de divulgação científica, então, materiais, né, para a internet, para a web, carrossel, cards, enfim, e no levantamento de materiais para orientação sobre atuação em emergências e desastres, com ênfase, sobretudo, a primeiros cuidados psicológicos, em que o colega Christian também colaborou e talvez, né, na sequência ele fale um pouquinho sobre isso. Além do CRP e da FURG, que é a minha instituição de origem, eu fui voluntária também da Força Nacional do SUS. Então, num primeiro momento, com relação, né, à Força Nacional do SUS, que é vinculada ao Ministério da Saúde, eu apoiei no eixo de formação, sendo colaboradora na escrita, na elaboração dos materiais didáticos instrucionais que foram desenvolvidos. Então, nós organizamos 8 cartilhas temáticas que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Então, os temas foram respostas emocionais e primeiros cuidados psicológicos, cuidados a trabalhadores em emergências e desastres, perdas e lutos em crianças e adolescentes, cuidados específicos, né, a crianças, adolescentes e pessoas idosas, e prevenção do suicídio. Além disso, na parte de apoio também à gestão e ao cuidado, à assistência efetivamente, eu colaborei também junto à Força Nacional do SUS e à 16ª Coordenadoria Regional de Saúde em uma ação no Vale do Taquari. Então, especificamente o município Cruzeiro do Sul, na verdade a nossa ação ela foi toda a região, mas no município Cruzeiro do Sul que foi extremamente afetado, então foi um dos municípios prioritários dessa ação. Acho que em síntese seria isso. Christian, tu podes compartilhar conosco também como que foi aí essa tua atuação frente a esse cenário? Perfeito, Diego. Olá a todos, a todas. Beatriz, prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Na PUC do Rio Grande do Sul, eu coordeno um núcleo de estudos e pesquisa em trauma e estresse, é uma estrutura de pesquisa com vários grupos e nós tivemos durante muitos anos, né, durante 13 anos, um ambulatório onde nós tratamos basicamente vítimas de trauma e estresse, né? Então a gente acabou formando muitas pessoas assim nesse contexto. Então ao longo das semanas que sucederam, vários dos colegas puderam atuar em diferentes contextos aí dentro dos abrigos e em outras situações também, né? Eu acho que a minha atuação ficou talvez mais voltada neste primeiro momento para formação e disseminação de conhecimento. Então nós fizemos uma opção junto ao Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul para poder fazer uma série de 2 vídeos breves, né, junto com uma colega, Caroline Santamaria, onde nós descrevemos de uma forma bastante rápida, que era necessário na ocasião, os pressupostos de intervenção de um protocolo de primeiros cuidados psicológicos da Organização Mundial de Saúde.
saúde. Então eu tentei, através desse conjunto aqui de materiais e também de uma disseminação via redes sociais, poder orientar um pouco mais os colegas que estavam nesse contexto aí de voluntariado, né? Situações de abrigos, né? Depois acabei participando em algumas outras situações de consultoria a escolas, empresas, em relação às intervenções nesse sentido, e também junto à própria universidade, na PUC Rio Grande do Sul. Então, acho que de uma maneira geral, a intervenção mais inicial nesse momento é esta. Maria Luísa, direcionando esse questionamento para ti a respeito de como foi a tua atuação. Tu poderia nos falar um pouquinho a respeito de como foi o teu movimento frente a essa situação de tragédia no Estado? Tá bem, Diego. Eu inicio, então, fazendo brevemente a minha audiodescrição, como tem sido uma prática nos eventos, né, do nosso conselho. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos, castanhos escuros, curtos, eu uso óculos, devo ter mais ou menos 1,68 de altura. Nesse momento, faço a minha fala de uma sala pequena, com paredes claras, estando sozinha nesse momento. Pensando na minha atuação, uma parte significativa dela se deu através de um serviço de saúde pública. Eu trabalho em um hospital terciário de alta complexidade. É um hospital grande, um hospital que tem uma responsabilidade importante assim, de acolher pessoas de todo o estado. Então, por conta disso, eu acabei lidando e trabalhando com pessoas diretamente atingidas em função de muitas delas estarem internadas no hospital sem ter condições de voltar para casa porque as suas residências deixaram de existir, com os seus familiares que passaram toda a angústia de muitas vezes não conseguir chegar até o hospital, nem para ver, visitar, falar, contar o que tinha acontecido para o seu familiar internado, como também com uma população de funcionários desse hospital que tiveram, uma parte deles, perdas e danos importantes, como a perda da casa como um todo, e precisaram lidar com essa perda para retornar ao seu ambiente, ao seu espaço de trabalho. Além disso, como uma forma de reconhecimento e de responsabilidade, acho que nesse momento tão difícil, também fiz algumas colaborações na própria produção que o Conselho Regional de Psicologia, através dos seus eventos, estava realizando. Em forma de trabalho voluntário, também faço assessoria para uma organização social da Zona Norte de Porto Alegre e do bairro Sarandi, que trabalha com assistência psicossocial no sentido de oportunizar escuta e intervenções coletivas para as trabalhadoras e trabalhadores dessa organização. Pessoal, eu gostaria também nessa fala a respeito das experiências de vocês, gostaria de perguntar para vocês o que vocês teriam de uma dica ou dicas de livros, filmes, literaturas, documentos que possam ser muito úteis nesse momento. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Eu vou pegar aqui uma dica da Beatriz, que a gente estava conversando um pouco sobre isso. Tem um documentário muito bacana da Fiocruz que se chama Processo Histórico, Cuidado Psicossocial e Saúde Mental em Desastres. Isso foi produzido e lançado pela Fiocruz agora em 2021, onde eles descrevem as questões do cuidado psicossocial e da saúde mental, né, tentando fazer uma narrativa histórica aí dessas situações. E eu acho que talvez assim, numa outra perspectiva, né, eu acho que tem outros filmes que inspiram um pouco algumas questões de resiliência, né? Então tem filmes comerciais ou narrativas, eu acho particularmente interessante, tanto o filme mais recente quanto os livros que inspiraram isso, né? Sobre aquela situação do desastre nos Andes, daquele time de rugby uruguaio que sobreviveu, e claro, uma situação também de tragédia, mas nos mostra
mostra um pouquinho sobre algumas ações que levam a processos de resiliência, né? Então, as pessoas que, frente a uma adversidade muito grande, também acabam fazendo um esforço, né, de perseverar frente à adversidade. Isso tem sido um componente muito bem estudado em relação a processos de resiliência, né? E um esforço coletivo, que eu acho que é algo fundamental nesse momento, para a gente não achar que o esforço tem que ser apenas individual. Então, fica 2 dicas aqui para quem está nos ouvindo. Eu sugeriria uma série documental que foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2023, por ocasião dos 10 anos do incêndio da Boate Kiss. O título da série, é uma série com 3 episódios, ele é bastante emblemático. O título é Saúde no Limite da Dor. Então, nessa série documental, diferentes atores, né, diferentes pessoas que colaboraram para a resposta ao incêndio da Boate Kiss, vão trazendo como que se formou essa estratégia, né, que foi uma estratégia marcante não só no Brasil, mas mundialmente. Então, em função das primeiras horas ali da fase de resposta, do que se organizou, inclusive em termos de a operação de aeromédicos organizada na Boate da Kiss, ela se não era, né, pelo menos até aquele momento, se não a maior, uma das maiores, né, realizadas até então. E eu penso que essa série é interessante, Diego, porque ela vai mostrando a potência do Sistema Único de Saúde e a necessidade de um sistema desse porte para fazer frente às emergências e desastres, né? Então, a importância também da intersetorialidade. A série mostra o processo de acompanhamento dessas famílias longitudinalmente, então, para além da fase de resposta, né, aqueles primeiros 30 a 90 dias, então, como que se acompanhou essa família ao longo do tempo, e fala também das lições aprendidas. Então, eu acho que Saúde no Limite da Dor é uma série documental que está disponível online, os 3 episódios são gratuitos, as pessoas podem encontrar no YouTube, e é a minha sugestão, então, para a gente pensar os desafios e as potencialidades que a gente tem da atuação da psicologia junto a outras profissões e outros setores no contexto de emergências e desastres. Eu penso que um material interessante que adequa, que pode servir de inspiração para esse momento de uma grande calamidade, né? Quase que uma espécie de manifesto elaborado pelo Ailton Krenak há algum tempo atrás, e que foi compilado e reunido num livro cujo título é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livro tem esse caráter de manifesto e de trazer a voz, né, dessa visão de mundo dos povos originários, que tiveram as suas narrativas, as suas resistências apagadas e silenciadas pelo sistema colonial escravista que forjou a nossa sociedade, a nossa ideia de nação aqui no Brasil. Outro documento que também eu penso que seria interessante de se retomar como uma inspiração é um outro manifesto a partir dos movimentos sociais. Em 2015, aqui no Brasil, o Movimento de Mulheres Negras Organizado realizou uma marcha em Brasília. Um documento dessa marcha levou o nome de Carta da Marcha das Mulheres Negras Brasileiras e foi entregue à Presidência da República. Nesse documento, nós, mulheres negras, evocamos o conceito de bem viver, que é um conceito que também vem dos povos indígenas, mais ou menos da América do Sul, da América Central, e que exatamente chama e convoca a reflexão sobre questões climáticas, questões de território e sobre todo o resto que essas questões acabam por impactar, ou seja, a nossa vida toda. Passando aqui para um próximo bloco de questionamentos, de perguntas aí para desenvolvermos em cima desse tema, eu vou direcionar 2 aqui para o Christian. De que forma as pessoas e as comunidades podem se fortalecer para enfrentar esse momento? Esse é meu primeiro questionamento para ti. Diego, acho que existem várias maneiras da gente poder fazer isso, né? Em termos individuais, isso não é dissociado de um processo
coletivo, comunitário, uma das maneiras que eu acho que é importante a gente poder disseminar e difundir informações de boa qualidade que envolvem autocuidado, que envolvem cuidado com o outro, né? Nós podemos ter uma série de ações que envolvem aí promoção à saúde, e isso é importante, especialmente quando a gente pensa numa base mais comunitária, assim, de cuidado. Coisas que as pessoas podem fazer e que tem um efeito, digamos assim, baseado em pesquisas sobre resultados mais favoráveis para a saúde mental. Questões básicas como atividade física, como resgatar algumas rotinas e hábitos, como poder fortalecer vínculos comunitários e de grupos de apoio social. Então, esses são aspectos assim bem importantes que as pessoas podem fazer. Eu acho que, do ponto de vista também das comunidades, né, eu acho que a gente muitas vezes se preocupa muito com uma maneira mais reativa de pensar, né? Assim, uma vez que acontece um desastre, uma vez que acontece uma catástrofe, como é que a gente faz, né? E a gente sabe que tem muitas ações que podem ser feitas antes, né? Existem planos comunitários que podem ser colocados em prática, né? Existem treinamentos específicos, né? Existe a própria defesa civil, que nós poderíamos ter aí, talvez em alguns momentos, uma ação maior até de educação e programas educacionais nesse sentido. Acho que tem uma estratégia geral de fortalecimento, né, das redes sociais e fortalecimento de processos que levam a uma maior coesão social e comunitária. Eu acho que seria este um outro ponto também importante, né? É claro que isso daí não está dissociado de questões macroeconômicas, de questões de saúde, não apenas saúde mental, e questões educacionais. Acho que tem, quando a gente pensa assim, de intervenções, existem vários níveis, né? Acho que um foco também importante, especialmente quando a gente pensa em intervenções com crianças e adolescentes, é algo que ocorre via escola, que pode ser feito no contexto da escola. Então, a escola acaba sendo, nesse momento, um local prioritário, assim, quando a gente pensa em promoção de saúde mental das crianças e dos adolescentes. Então, são uma série de ações em diferentes níveis. Eu acho que é importante a gente pensar não apenas num nível individual, né? A gente, às vezes, tem uma certa tendência a pensar a resiliência como uma resposta do indivíduo, quando, na verdade, ela é um processo construído do indivíduo no seu contexto, tá? Então, acho que isso é uma ideia importante da gente ter em mente, Diego. Christian, eu acredito que essa tua fala, ela acaba se ligando muito ao meu segundo questionamento para ti, que tem a ver com qual o impacto na saúde mental de um evento como esse, e se nós podemos falar a respeito de trauma coletivo. Essa é uma ótima pergunta, talvez a resposta seja um pouco longa, mas eu vou tentar fazê-la de uma forma mais breve. O impacto ele é bastante variado, a gente tem um impacto que ocorre de uma forma um pouco mais aguda, né? E ele também é variado em relação a diferentes grupos populacionais, e a gente tem um impacto que vai ser sentido com o passar do tempo. Geralmente, quando a gente fala de situações desse tipo, a gente fala de estressores primários, estes que nós já vivemos, e estressores secundários que alguns de nós já estão vivendo e outros ainda não, né? Então, há toda uma questão, por exemplo, de estressores secundários que ainda é uma grande dúvida, que é em relação à perda de emprego, que é uma retração da economia. Então, isso tem um papel também importante do ponto de vista da saúde mental, porque são aspectos contextuais. Então, o que a gente observa num primeiro momento? Né? Vamos tentar assim, pensar em algumas sequências disso. Num primeiro momento, a gente tem um agravamento dos quadros de saúde mental, um risco de agravamento de quadros de saúde mental pré-existentes, né? Então, as pessoas, num primeiro momento, se agravam um pouco mais aí, o seu sofrimento psicológico. A gente tem também uma situação onde nós podemos ter um risco aumentado para transtornos mentais de pessoas que não tinham transtornos mentais prévios, mas começam, então, a desenvolver um sofrimento psicológico, isso se mantém de uma forma crônica. Tá? Do ponto de vista mais geral na saúde mental, nos primeiros dias e primeiras semanas, o que nós temos são reações mais agudas ao estresse, que são reações até esperadas. E elas são transitórias. Para a maioria das pessoas, essas reações elas vão diminuindo, né? E é importante que a gente entenda que o desfecho principal do ponto de vista de saúde mental em situações desse tipo são desfechos de recuperação e resiliência. Né? Isso a gente sabe bastante bem por pesquisas, né? Tem estudos
estudos muito bacanas, assim, mais de 60 estudos individuais de trajetórias longitudinais, e a resposta de resiliência ela é presente em 2/3 das pessoas. A resposta de recuperação também ela é presente, mas é claro que isso não diminui a importância da gente estar atento àquelas pessoas que seguirão com respostas emocionais, físicas, fisiológicas, cognitivas, interpessoais muito intensas. Essas reações iniciais para alguns se mantêm muito intensas e daqui a pouco nós vamos ter um quadro de sofrimento psicológico de tal maneira que a gente possa até justificar a presença e o diagnóstico de transtornos mentais. Bom, o que acontece em situações deste tipo? A gente tem estudos em situações de enchentes, em situações anteriores, a gente tem estudos de Brumadinho, estudos no Katrina, que nos mostram um aumento na prevalência de transtornos mentais. O tamanho deste problema depende muito da dinâmica de cada uma das situações. Em situações de enchente, por exemplo, no Reino Unido, a gente teve um aumento aos 12 meses, uma prevalência após um ano, né, de transtornos depressivos, né, de quase 20%, transtornos ansiosos, quase 20%, e estresse pós-traumático, 36%. Isso se mantém, vai diminuindo, mas se mantém muito mais alto do que seria esperado na população geral no segundo ano e no terceiro ano. Não é assim para todos, obviamente, nós não vamos ter uma epidemia de transtorno mental, não é isso que vai acontecer, isso nunca acontece, né? Em situações, várias já estudaram, não foi isso que aconteceu, mas nós vamos ter, para aquelas pessoas que foram mais diretamente expostas e afetadas pelas enchentes, um risco aumentado aí de problemas de saúde mental. E também para aquelas pessoas envolvidas, né, em situações do resgate, da atenção imediata aos sobreviventes ali, das situações de enchente, né? Nós também temos um risco aumentado para essas pessoas do ponto de vista de transtornos mentais. E é muito importante que alguns desses quadros eles tendem a se tornar crônicos, né? Então, por exemplo, estresse pós-traumático, ainda que nós possivelmente não teremos algo como essas figuras que eu comentei agora há pouco, como esses números, no nosso contexto, né? Mas são alguns desses transtornos mentais tendem a se tornar crônicos e vão demandar um nível diferente de atenção de saúde mental daquilo que a gente fez mais no início, né? E vão demandar atenção terciária em saúde mental. Gostaria de compartilhar agora aqui um questionamento para a Beatriz, pensando também nesse momento de catástrofe. Que aprendizados ficam após essa situação toda? E o que esperar da psicologia no pós-desastre? Bom, Diego, essa é uma pergunta extremamente complexa. Eu vou trazer aqui algumas reflexões e, de repente, os colegas também podem complementar, porque, de fato, nós temos múltiplos fatores aí, né, que, enfim, envolvem a situação de desastre socionatural aqui no estado e as implicações para a psicologia. Então, o que a gente tem observado é um aumento nesses eventos extremos, não só no Brasil, mas em todo o mundo ao longo das últimas décadas. Mas, na minha percepção, Diego e colegas, a psicologia tem feito um esforço para acompanhar esses eventos climáticos, mas talvez a gente possa pensar inicialmente em termos de formação. Me ocorre, né, que a inclusão de disciplinas como psicologia em emergências e desastres, focando a gestão integral de riscos, emergências e desastres já na formação dos psicólogos, né, na graduação, é algo extremamente importante, né? Então a gente não tem hoje no componente curricular dos cursos de psicologia a obrigatoriedade dessa disciplina. Alguns cursos, né, oferecem essa disciplina, oferecem como uma disciplina eletiva ou optativa, mas de repente que pudesse, né, ser inserida no componente curricular obrigatório dos cursos de psicologia no país. Além disso, um outro ponto que eu levanto aqui é a necessidade de a gente trabalhar de modo intersetorial, uma vez que desastres e emergências apresentam uma complexidade singular e demandam que a gente saia do campo da saúde mental unicamente, ou que a gente, de fato, faça valer o campo da saúde mental como um campo intersetorial, que envolve, né, muitos outros atores sociais, muitos outros interesses e diferentes, né, setores, para garantir tanto a proteção de direito quanto a promoção da saúde na perspectiva da integralidade
na assistência à saúde. E, além disso, eu acho que um terceiro ponto que eu colocaria como sendo fundamental é, de fato, que a gente consiga efetivar e que a psicologia seja participativa nessa gestão integral de riscos, emergências e desastres, considerando as 5 fases de um desastre, que vão ser a prevenção, a mitigação, a preparação, a resposta e a reconstrução. No momento, me parece que a gente tem uma atuação muito mais marcante na fase de resposta, mas prevenir a ocorrência do desastre também é fundamental, né, para a gente pensar aí enquanto área de atuação, como que a psicologia pode contribuir junto a outros setores. E aí, nessa perspectiva, né, de gestão integral de riscos, emergências e desastres, a gente trazer a necessidade de acompanhamento longitudinal às pessoas afetadas. Também porque muitas vezes a gente vai, oferece lá os primeiros cuidados psicológicos, né, mas não tem algo mais efetivo para acompanhar essas pessoas e justamente prevenir ou mitigar o que o Christian trouxe na fala dele há pouco. Potencialmente, né, dessas repercussões mais negativas em médio e longo prazo relacionadas aí a um risco, enfim, para desenvolvimento, né, de transtornos mentais, de psicopatologias. Então, eu acho que esse acompanhamento longitudinal, ele é fundamental no contexto de emergências e desastres. Diego e Beatriz, se pudesse só complementar, eu concordo integralmente, né, em todos os aspectos na fala da Beatriz, né, eu acho que nós deixamos muito a desejar e temos muito a avançar nas questões de prevenção e de nos prepararmos para isso, né? Primeiros socorros psicológicos deveria estar na base curricular de qualquer profissional da área da saúde, não apenas da psicologia, embora a gente chame de primeiros cuidados psicológicos, primeiros socorros psicológicos, de fato, né? Uma intervenção que tem um potencial aí muito interessante de minimizar o efeito imediato e talvez prevenir situações mais graves aí no futuro, né? Eu acho que um aspecto muito importante nisso que a Beatriz está falando, e a psicologia tem um papel fundamental nisso, né? Acho que esse monitoramento contínuo, a gente tem uma sequência de intervenções comunitárias, intervenções de baixa intensidade, né? E a gente ter o recurso das intervenções de alta intensidade, a atenção terciária em saúde mental como recurso, mas a gente também tem muito a avançar nessa área de intervenções que são mais escaláveis e são intervenções de baixa intensidade que podem, né, ser feito aí num contexto comunitário também. Eu acho que isso é super importante. Beatriz e Christian, eu acredito que a fala de vocês, nessa complexidade toda, ela acaba puxando um questionamento que eu vou direcionar aqui para Maria Luísa, tá? Porque, como nós estamos vendo, nós precisamos sair daquele território imaginário único da psicologia, do indivíduo ou da psique, e nós precisamos olhar para um território muito maior. E, Maria Luísa, um questionamento que surge aqui, que se complementa junto à fala da Beatriz e do Christian, é o seguinte: que relações podemos estabelecer entre eventos climáticos extremos, exclusão social territorial e racismo ambiental? Talvez esse seja também um desafio para a nossa psicologia brasileira, como ciência e como profissão, que é poder ampliar e sair dessa falsa dicotomia entre individualidade, entre coletividade. Me parece que o campo da psicologia social já vem nos instigando sobre isso, né? Quando nos coloca e nos faz pensar e refletir a respeito da própria constituição das nossas subjetividades, né? Isso para chegar na tua pergunta, Diego, porque essa relação, ela atualmente se dá na vida concreta das pessoas, e a nossa categoria profissional e a nossa ciência da psicologia ainda precisa se debruçar sobre questões como essa. E muitas vezes ainda a discussão dessas temáticas, desses
esses conteúdos e as abordagens a partir das nossas perspectivas, né, teóricas e metodológicas, enfim, ainda são percebidas, talvez não tanto, como objetos e como conteúdos da nossa ciência, né? Em alguns estudos de universidades estadunidenses, por exemplo, um grande debate, um grande campo de pesquisa se estabeleceu após aquele evento do furacão que dizimou New Orleans, cerca de quase uma década atrás, né? Naquele momento, e a partir, então, daquele acontecimento, foram desencadeados muitos estudos, né? Muitos estudos podendo mostrar, podendo comprovar como determinadas populações, né, e entre as populações que não são brancas, que não são da origem caucasiana, têm as suas possibilidades, né, de assentamento em zonas de vulnerabilidade, em zonas onde a ação do poder público não chega, em zonas de muito mais dificuldade de realizar prevenção quanto a essas catástrofes climáticas que, considerando a forma como a nossa sociedade segue se organizando a partir de um determinado sistema econômico, bom, essas situações elas tendem cada vez mais a se repetir e elas acabam sendo, então, direcionadas ou acabam sendo afetadas por formas de estruturação da sociedade, em que uma delas é o racismo na sua faceta aí denominada racismo ambiental. Eu fico pensando, então, que esses eventos, como está colocado ali na pergunta, né, esses eventos de catástrofe climática extrema, eles são um somatório de condições que acabam relegando a população negra, a população indígena, a sua exclusão territorial, a sua exclusão dos bens e serviços da sociedade e a sua impossibilidade, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu diria, de poder, então, exercer direitos e acesso a bens que poderiam trazer alguma proteção diante desses eventos catastróficos todos. Eu penso que a catástrofe que assolou o nosso estado, então, no último mês de maio, ela é muito representativa dessa relação, né? Ela é representativa porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado que ainda se coloca no imaginário em relação a outros territórios do país como um estado de maioria de população branca, que efetivamente é, se a gente for pensar numericamente, mas ele também é um estado que se coloca, então, como formado e constituído de uma forma que nega, silencia, apaga contribuições de outras civilizações, de outros pertencimentos raciais e étnicos. Com tudo isso, essa comoção nacional que se tornou e que conseguiu sensibilizar o país, me parece muito vinculada exatamente a essas características pelas quais o estado do Rio Grande do Sul se apresenta e se coloca. Talvez porque dessa vez pessoas atingidas que não são habitualmente as populações desses territórios, que não são habitualmente as populações excluídas socialmente, as populações habitualmente não atingidas por essas catástrofes porque não viviam nesses territórios de maior exclusão, é que foram destituídas e passaram por perdas que outras populações costumam passar historicamente, né? Exatamente por conta de precisar viver nesses territórios. Um exemplo muito concreto também é o fato da Zona Norte de Porto Alegre, de um bairro muito grande da cidade, da capital do estado, que se chama bairro Sarandi. Habitualmente, historicamente, é um bairro que vem
sendo atingido pelos eventos climáticos, pelas enchentes. No entanto, o poder público não se ocupa desse território e mesmo agora, havendo uma certa homogeneização nas diferentes áreas da nossa cidade em relação às inundações, ainda existem territórios, né, como o próprio bairro Sarandi, como as ilhas, que acabam por não receber a mesma atenção do poder público e acabam por não receber os já escassos serviços das políticas públicas que poderiam e deveriam alavancar o processo de reconstrução. Maria Luísa, te agradeço pelas colocações e já encaminhando para um encerramento, Christian, tu poderia nos colocar alguma consideração para pensarmos nesse momento? Logo em seguida, Beatriz pode compartilhar tuas considerações e então Maria Luísa, para que então encerremos esse nosso CRPcast. Olha, é uma reflexão final. Assim, eu acho que o papel da psicologia tem sido assim, fundamental, absolutamente fundamental. Situações como a gente tem enfrentado, né, sendo a Boate Kiss, entre outras tantas, aqui no Rio Grande do Sul. E o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul tem sido assim, a ponta de lança disso, né? Assim, na articulação que é possível fazer entre o poder público, entre a categoria profissional. Então, assim, eu acho que tem algo a ser muito, muito estudado, muito pensado, muito refletido, porque a atuação do CRP tem sido exemplar em vários desses contextos de atuação, né? Eu acho que tem sido um pouco assim a argamassa que tem conseguido juntar, né, atores que podem dar aí um apoio psicossocial em diferentes fases, né, das situações desse tipo. Eu acho que para quem está nos ouvindo, assim, para o público geral, eu acho que é importante a gente considerar realmente que, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, a maior parte das pessoas vai ter um desfecho mais positivo do ponto de vista de saúde mental. Nós não vamos ter uma epidemia aí de doenças mentais, isso não deve acontecer. Né? E é importante, talvez, nesse contexto, né, a gente poder mobilizar não apenas os recursos individuais, mas também aqueles recursos coletivos que favorecem, né, respostas mais adaptativas. Isso envolve, né, num primeiro momento, grupos, líderes comunitários, líderes religiosos, quando é o caso, a sociedade organizada, mas também aí podemos pensar do que a gente já sabe sobre esses mecanismos que favorecem um processo de maior resiliência. Um deles parece ser algo fundamental, né, que tem a ver com uma certa flexibilidade, um grau de adaptabilidade frente à adversidade. Eu acho que esse é um aspecto fundamental da gente pensar aí, talvez para a pessoa que está nos ouvindo, né, buscar ter algum grau de flexibilidade e perseverar frente a essas situações adversas, né? Isso parece ter algo muito importante assim, do ponto de vista da resposta e que favorece processos de resiliência. Mas eu só queria encerrar a minha participação agradecendo a oportunidade de conversar com os colegas e, de novo, parabenizando, Diego, que o CRP publicamente pela ação fundamental que tem tido ao longo de todos esses anos em situações de desastres, catástrofes, situações de crise e intervenção. Parabéns. Bom, nesse contexto de múltiplas perdas, né, em que todos aqui no Rio Grande do Sul estamos inseridos nesse momento, eu penso que um aspecto importante é a gente pensar nesses outros fatores que também são importantes para a saúde mental e o quanto nós, profissionais da saúde mental, podemos e devemos trabalhar de forma integrada com esses outros colegas, com esses outros setores, para atender essas demandas múltiplas que vão envolver o processo de reconstrução aqui no Estado, mas não só isso, pensando, né, nesse aumento da ocorrência de eventos extremos nos últimos anos, que a gente possa trabalhar também para prevenção, para mitigação, para preparação e para resposta, eventualmente, a outros desastres socionaturais. E, além disso, acho que o Christian pontuou algo importante, que nesse momento, né, eu penso que todos, de alguma maneira, acabam sendo afetados diretamente ou indiretamente, então a gente pode observar algumas reações do que a gente chama de luto e de luto coletivo, né? Então, essa experiência de dor e esse contexto de perdas em função do desastre, ele também pode estar relacionado à ressignificação de vidas, de relacionamentos, das interações comunitárias que nós estabelecemos. Então, pensando nessa perspectiva, né, de fortalecimento das redes de apoio, fortalecimento das interações, né, significativas, das redes significativas, numa perspectiva de se desenvolver de forma saudável a partir de um evento tão difícil e
tão complexo quanto esse que nós vivenciamos. Então, acho que as minhas palavras finais também são de agradecimento ao Conselho Regional de Psicologia por todas as ações. Acho que nós estivemos presentes, né? Eu lembro de uma reunião, se eu não me engano, foi no dia 4 de maio, né? Christian, Maria Luísa e Diego, mas foi uma reunião na sequência das enchentes na maior parte do estado, e desde lá o CRP não tem medido esforços para oferecer a melhor orientação e chegar a todas e todos os psicólogos em todas as regiões do estado, agora também com as ações mais regionalizadas. Então, tenho muito a agradecer todo o apoio de vocês à categoria nesse momento. Obrigada pela participação também, pela oportunidade de estar aqui conversando com os colegas. Obrigada. Eu quero reforçar o agradecimento por essa oportunidade de troca, de aprendizagem, dizer da satisfação em relação a essa iniciativa do CRP, agradecer muito as reflexões tão importantes da Beatriz e do Christian nesse nosso diálogo. Quero reforçar e parabenizar o CRP por essa iniciativa, que rapidamente se articulou como uma resposta muito interessante, uma resposta muito produtora e reforçadora das potencialidades de organização da sociedade. Eu penso que gostaria de enfatizar, assim, como palavras finais, essa necessidade já apontada nas falas que tivemos aqui ao longo do nosso diálogo sobre a questão da importância da intersetorialidade e a importância da nossa categoria se compreender como um elemento também de transformação social no que se refere ao cuidado em saúde mental das pessoas e numa perspectiva de saúde integral. Por isso, eu falava em relação à pergunta anterior sobre a necessidade de reconhecimento dessas vulnerabilidades e dessas desigualdades que também são produtoras de sofrimento e de adoecimento psíquico e que acabam, nesses momentos de crises climáticas, eventos extremos, também se reproduzindo de uma forma bastante aguda. E reforçar também a importância da nossa ciência, da nossa profissão e da nossa categoria profissional no campo das políticas públicas, porque, a exemplo do que já aconteceu numa outra, de certa forma, calamidade que vivemos, que foi a pandemia da Covid-19, para as pessoas vulnerabilizadas, essas políticas públicas e os serviços da organização delas puderam, então, fazer uma diferença expressiva nas oportunidades da superação dessas questões. Muito obrigada. Pessoal, eu agradeço a vocês, Maria Luísa, Beatriz e Christian, pela participação nesse CRPcast. Agradeço também a todas e todos e todes que estão nos escutando e convido a todas essas pessoas que possam acompanhar as produções e as articulações nas mídias do CRP, todos os nossos passos, o que nós estamos fazendo nesse momento, a fim de orientar a categoria a respeito do fazer nesse momento de situação de emergência e tragédia no nosso estado. Também convido a participação nas comissões de políticas públicas, comissão de ecologias, emergências e desastres, a fim de poder participar das discussões que nós estamos realizando dentro do sistema Conselhos, tá? Então, a todas as pessoas que estiveram nos escutando, muito obrigado. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.